Vamos. Olá, boa noite a todos. Sejam realmente muito bem-vindos a mais um evento aqui da loja Rosa Cruz Campinas. Antes de iniciarmos as nossas atividades, gostaríamos de lembrar que este evento tem um tempo previsto de 1h20 e que, para aprimorar nossa participação, aqueles que estão pelo celular e no final da palestra quiserem interagir, na parte inferior direita tem 3 pontinhos que, clicando neles, aparecerá uma outra tela com a possibilidade de colocarem suas perguntas e bate-papos para o bate-papo. E aqueles que quiserem eventualmente falar, né, a gente pede que levante a mão, porque aparece para nós na ordem e a gente vai habilitando para que as pessoas possam participar, cada um ao seu tempo, para nós termos aí um aproveitamento da palestra. Durante a palestra, os microfones estarão todos fechados para a apresentação do palestrante. E caso seu microfone for aberto no final da palestra, nós solicitamos que sejam rápidos em seus comentários e falem apenas assuntos pertinentes ao tema de hoje da palestra. E façam seus agradecimentos, de preferência por escrito, que nós, se não conseguirmos apresentar durante a palestra, enviaremos posteriormente para o palestrante. Mas é importante saber também que essa atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da AMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras fechadas e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, teremos um espaço para as perguntas e respostas e interação. Desta forma, pedimos que utilizem o chat para deixar seus comentários inicialmente. É sempre bom lembrar a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. Ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mister, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Boa noite a todos. Unamo-nos em invocação. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão. Só Tu sabes o que está no nosso coração e nos faz sorrir. Tu és a luz do nosso coração e a paz das nossas almas. Tu és o conhecedor dos mistérios. Agradecemos-te por esse encontro maravilhoso. Assim seja.
Antes de iniciarmos a nossa palestra, gostaríamos de fazer um pequeno momento para a comemoração do nosso aniversário de 60 anos da nossa amada Loja Campinas Amorque, que completa agora este ano. Afinal de contas, todos nós aqui convidados, você, faz parte dessa história. Acompanhe com a gente um vídeo de um de nossos amados fráteres e sorores que compartilharam com a gente os seus momentos. Frates e sorores, para a região SP3, a Loja Campinas sempre foi um local muito acolhedor e continuará sendo por muitos anos. Todas as vezes em que eu fui à loja, percebi e comentei sempre que me impressionava a energia do local e o quanto havia de atividade para os membros. Além das atividades de Rosa Cruzes, eu participei muito do martinismo, que também ocupa um espaço da loja através da Epitada Campinas. Vivenciei e presenciei muitas atividades místicas, culturais, de confraternização com a presença de membros e oficiais de toda a região. Como coordenadora de grupo de trabalho para a criação da Ordem Guias do Grau, eu fui muitas vezes à Loja Campinas para reuniões, treinamentos e para depois a instalação dessa sessão para os jovens. O primeiro ritual, chamado para os jovens e pais da região da SP3, foi realizado na Loja Campinas e se tornou então um referencial para todos. A minha relação com a Loja Campinas sempre foi muito intensa, agradável, de amor e carinho mútuo. Eu sempre fui muito bem recebida por todos, por tudo o que ela fez em sua história. Continua a fazer e ainda fará. Eu parabenizo a loja e todos os oficiais e membros que já passaram por aí. Em todo grupo, sempre há alguém que parece que representa o espírito desse lugar. Peço a sua compreensão para eu citar a Soror Aparecida de Gasperi, a querida Soror Cidinha, sempre amorosa, que vê a todas as pessoas com a beleza dentro de si. Ela fala que todos são bonitos, sempre com espírito de matre, orientadora de columbas, tantos anos, confeccionando as vestes ritualísticas de muitos oficiais da região toda e procurando fazer sempre com muito zelo. Eu deixo aqui então os meus agradecimentos a todos os membros desta loja Rosa Cruz Campinas. Parabéns a todos e que esta luz continue sempre acesa, brilhando e iluminando toda a região. Paz profunda a todos. Palestra de hoje, Filosofia Rosa Cruz. Como estudar? Palestrante, Frate Luiz Carlos Duarte Novaes. Será apresentada uma metodologia de estudo com orientações muito úteis de como, quanto, quando, onde estudar e como entender, compreender, interpretar, registrar, memorizar por muito longo tempo, aplicar e ensinar os conhecimentos oferecidos pela Ordem Rosa Cruz. Após aquela introdução, o que mais se buscará é como tornar o aprendizado mais eficaz. Fazer o que precisa ser feito, de modo eficiente, fazer algo bem feito. Frate Luiz Carlos Duarte Novaes é estudante Rosa Cruz desde fevereiro de 1973. Foi monitor regional e grande conselheiro da região SP3, mestre provincial da tradicional Ordem Martinista Tom, palestrante em convenções regionais e instrutor de cursos de férias na GLP e Morada do Silêncio. Foi professor universitário e consultor de empresas nacionais e multinacionais,
Atualmente trabalha em consultório médico, mais recentemente fez formação em coaching de transição de área profissional, desenvolvimento pessoal, saúde e qualidade de vida. Com vocês, Luiz Carlos Duarte Novaes. Estimados sorores, estimados fratres, queridos companheiros da organização desses eventos, eu os saúdo com um abraço Rosa Cruz muito afetuoso para todos vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com essa equipe maravilhosa da Loja Campinas, fazendo mais uma pequena participação com o tema que eu trago hoje. Essa é uma oportunidade que eu considero assim extremamente importante para o meu próprio aprendizado, para os meus próprios estudos, porque na medida em que eu sou provocado para produzir alguma temática, eu tenho que estudar muito tempo para poder trazer para vocês um resumo disso tudo que eu encontro. A proposta é bastante audaciosa, eu diria até, né? Tudo isso que o frade Antônio Carlos apresentou aí, eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, obviamente, porque é um tema não só para reflexões, mas para umas práticas que nós poderíamos fazer em outro tipo de situação, outro tipo de oportunidade, o evento. Mas fica aqui uma pequena isca, né, para que vocês assim se interessem e abram-lhes o apetite para estudar mais sobre como estudar. É uma das coisas mais importantes dentro de uma organização que se define também, se identifica como uma escola. É uma escola para a vida. E não sendo uma escola como as tradicionais de formação, ela é uma escola de ensino, de educação para a vida, e nós precisamos também ter uma qualificação no nosso próprio método de estudo. Então, eu sempre me preocupei muito com o quanto de proveito nós tiramos de tudo aquilo que nos é oferecido. Eu vou mostrar, em algum momento, o número de oportunidades que a Ordem Rosa Cruz oferece para todos nós. E, claro que a maioria ou todos aqui já conhecem, mas quando a gente é colocado diante dessa lista de ofertas que a Ordem nos dá, isso chama atenção e fala, será que eu estou aproveitando tudo isso? Será que eu estou fazendo jus, né, ao meu título de estudante Rosa Cruz? Então, isso é uma coisa assim que sempre me interessou muito. E, aos poucos, eu vou tentando desenvolver isso daí. Ao longo dos slides, vocês vão ver que um ou outro elemento assim ó, pode aparecer uma ou outra vez repetido. Não se importe com isso, porque na hora de montar, a gente encontra materiais que estão semi-prontos, e então é interessante aproveitá-los, esses achados assim. Então, eu vou, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês. Eu estou com dificuldade de enxergar pela distância que eu estou. Aqui. Me digam se vocês estão recebendo a imagem dos slides. Ainda não, frade. Ah, peraí. Não. Não. Quando estou assim, eu não consigo ver, eu tenho que ver lá. Chegou ou não? Ainda não. Agora sim. Agora acho que está vendo. Pronto. Colocar no modo apresentação. Sim. Onde é que eu coloco isso aqui? No copinho. Eu sei
Eu tenho que abrir a minha tela para mim. Ah, tá bom. Desculpa. Tá vendo? Agora sim. E agora? Perfeito, Luiz. Agora deixa eu tirar a mim mesmo aqui da frente para que eu possa ver a minha tela. Pois bem, como estudar a filosofia Rosa Cruz? A ideia inicial é não só trazer umas reflexões sobre maneiras de melhor estudar a filosofia Rosa Cruz, mas também ampliar as possibilidades de uso desses conceitos, desses lembretes, em alguns casos, para outros assuntos, outras áreas de estudo de nosso interesse, ok? Então, aquilo que eu vou apresentar aqui praticamente poderia ser usado em qualquer outra área do conhecimento que se queira estudar, e especialmente a filosofia. Eu coloquei essa primeira imagem aí, eu tinha escolhido outra, porque ela representa a nossa egrégora. Então, hoje nós estamos em egrégora, juntos aqui fazendo esse estudo. Pois bem, normalmente nós apresentamos a missão da Ordem Rosa Cruz dessa forma, né? Em 5 tópicos, que nós até já usamos como um tema de uma convenção estadual. A organização Rosa Cruz é uma organização internacional místico-filosófica. E eu estava conversando com a senhora Luceli e sempre nós discutindo assim alguns aspectos, né, de apresentação, e me veio uma provocação que algumas pessoas podem fazer dentro ou fora da ordem até. Seria o seguinte: a Ordem Rosa Cruz é uma organização internacional místico-filosófica. E daí? Esse e daí pode ter vários significados. Um é o da desimportância, falar, e daí? Como se fosse um dar de ombros. Mas nós podemos também adotar, e o que eu adoto, é o e daí? O que é que decorre disso? Qual é a consequência disso? O fato de ser internacional significa que a Ordem Rosa Cruz está presente em múltiplas nações do mundo, praticamente em quase todos os países que fazem parte da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, e sempre se adequando à legislação de cada país, com suas características, enfim. É uma ordem aceita no mundo, presente no mundo. Ela tem como principal proposta despertar o potencial interior e trazer-nos para o desenvolvimento. Algumas das pessoas presentes aqui hoje estiveram num outro trabalho que eu fiz no início do ano, em que eu falava da eudaimonia. O daimon interior seria esse potencial interior, aquele conjunto, né, de valores, principalmente de virtudes que nós temos, e na medida que, ao longo da vida, consigamos expressar plenamente a nossa essência, nós chegaremos, então, ao estado de eudaimonia, que é a ideia da felicidade, que alguns vão se lembrar que eu falei isso daí. A Ordem Rosa Cruz, ela atua em espírito de fraternidade, e essa fraternidade é não só humana, mas como cada vez mais consciente da fraternidade com todos os seres vivos, porque já tem muitas comprovações de que os seres vivos, os animais, também têm alma, e são seres vivos também os vegetais. E nós, dentro do conceito da ecologia espiritual da Ordem Rosa Cruz, nós sabemos que é uma das atitudes, né, do Rosa Cruz viver em espírito de fraternidade com todos na face da Terra. A Ordem Rosa Cruz também tem como um grande valor o respeito à liberdade individual de cada um e dentro sempre da tradição e cultura Rosa Cruz, que tradição Rosa Cruz, que é uma tradição milenar. Bem, alguns aspectos que nós temos aqui de claros para nós dentro da estrutura e da filosofia da Ordem Rosa Cruz, nós temos a missão, a visão e os valores. A missão é isso que eu acabei de apresentar. A visão, temos vários aspectos,
o que eu mais gosto, né? Claro que vocês podem ler isso depois, que isso está dentro do site, do portal da Ordem Rosa Cruz, mas esse é ser referência de atendimento fraternal. Isso tem um significado muito importante que leva a nossa compreensão, a nossa consciência de como nós nos relacionamos com o restante da humanidade. Nós vivemos um período de conflitos, né, no mundo, em que muitas diferenças são acentuadas, e é muito importante que nós tenhamos sempre a visão dessa missão, né, dessa visão, né, de que nós temos que ser uma referência de atendimento fraternal. E os valores que a Ordem tem como seu embasamento maior é a ética e o humanismo, sinceridade de propósitos, a liberdade de pensamento e crença, que é uma das coisas mais importantes que foi uma das que logo no início, há 48, 49 anos atrás, me fez assim levar muito a sério a participação na Ordem Rosa Cruz, a espiritualidade, ecologia e o espírito de fraternidade. Okay? Bem, o que é a filosofia Rosa Cruz? Existem inúmeros, incontáveis trabalhos mostrando o que é filosofia, como estuda a filosofia, o que ela traz para nós como benefícios, enfim. Eu peguei de um texto do grande mestre da língua francesa, o frater Sérgio Toussaint, alguns parágrafos apenas para falar um pouquinho só da filosofia Rosa Cruz. O objetivo nosso aqui não é dizer qual é a filosofia, mas como estudar. Mas, a título de introdução, eu me permito colocar essas poucas frases aqui. A palavra filosofia pode ser definida de duas maneiras. Uma que quer dizer literalmente amor à sabedoria e que, por extensão, também significa a ciência da vida. E se é a ciência da vida, a vida interessa a todos nós. Então, é por isso que eu me interesso pela filosofia, pela ciência da vida. E é estranho quando muitas pessoas, né, eu que tenho formação agora em filosofia, eu vejo pessoas que falam assim, mas para que serve a filosofia? Por que você se interessa? E outro dia uma empresária disse assim para mim, você que gosta de filosofia, né? Como se fosse um hobby, alguma coisa assim. E eu, em 5, 10 minutos, convencia que, para ela, isso fazia muita diferença, tinha muita importância. E ela saiu daqui convencida de que, realmente, a filosofia é uma base, assim, com relação à maneira como nós vemos o mundo, a vida e a nossa relação com os outros. E não só quando estamos entre Rosa Cruz, ou seja, nos organismos afiliados, nos eventos Rosa Cruz, mas também na nossa vida cotidiana, nós estamos em contato com irmãos e irmãs no mundo todo, dentro da sociedade, mesmo aquelas pessoas que ainda não são membros da Ordem Rosa Cruz. E aí que vem uma diferença entre ser sábio e ser filósofo. Filósofo não consiste simplesmente em ser um sábio, né? Quer dizer, não consiste em ser necessariamente sábio, mas ter a sabedoria como ideal a alcançar. Isso é amar a sabedoria, ou seja, isso é uma atitude filosófica de buscar a sabedoria. Ok? Então, o ser sábio reside em reunir todas as virtudes inerentes e nós ainda não temos tudo isso manifesto na nossa vida. Ok? Por que estudar a filosofia Rosa Cruz? Qual a justificativa de a gente se interessar em estudar filosofia e conhecer maneiras mais eficazes, né, de estudar? Primeiro, que ela tem uma tradição mística muito grande, milenar. Nós vimos das antigas escolas de mistério, né? Eu até nem gosto muito do nome escola de mistério, eu prefiro o nome de escolas de sabedoria. Ela tem uma universalidade, um interesse em buscar todo o conhecimento sobre o universo e o universo interior de cada um. Então, ela se destaca pela universalidade dos seus temas de estudo. Profundidade. A Ordem Rosa Cruz, ela demora para se chegar aos graus mais elevados, porque ela vai se aprofundando com o tempo, em forma de espiral até. Nós vamos tornando o nosso estudo cada vez mais profundo
e um conhecimento sobre as leis naturais e sobre o autoconhecimento cada vez maior. Ela é prática. Eu consigo colocar na minha vida as coisas que eu aprendo na ordem. E ela pulando um pouco aqui, ela é testável. Dentro do ensino Rosa Cruz, do material que nós recebemos, o mesmo que a gente aprende nas diversas convivências, nós aprendemos experimentos, nós chamamos de experimentos, onde nós podemos testar. Então, ela é não só prática, ou seja, tem como se colocar na nossa vida, né? Enquanto seres da sociedade, da família, do trabalho, mas também que ela é testável, eu posso demonstrar, eu posso verificar o resultado, tanto no experimento em Sanctum, como na experimentação, na aplicação na nossa vida. Ela é acolhedora, ela é para todos. A Ordem Rosa Cruz não faz nenhum tipo de discriminação com relação a credo, cor de pele, situação socioeconômica, enfim. Ela é educadora, por ser uma escola, e educar o nosso espírito, ela tem esse caráter, né, que eu chamo de, o que destaca, né, como sendo escola, um caráter educador. E começa bem cedo, com a Ordem Guias do Graal, aos 6 anos, começamos já a educar em valores e virtudes, os jovenzinhos cavaleiros, e vamos até o último dia de vida, se assim o quisermos. Ela é transcendente, ela ultrapassa os limites da materialidade e mesmo da mentalidade. Chegamos ao nível da espiritualidade. Nós podemos sair da razão também para a intuição. Então, ela transcende aquilo que a média das pessoas conhece e aplica nas suas vidas. Ela é útil, assim como é prática e testável, ela é útil. Ela serve também para resolver nossos problemas. Não a ordem resolver, mas os conhecimentos colocados em prática que vieram dela. Ela é agregadora, nós gostamos de andar em turminha, como eu costumo brincar, a gente gosta de andar em grupo, o Rosa Cruz gosta de estar com Rosa Cruzes, gosta de fazer as atividades com Rosa Cruzes. Ela é humanista, tem como principal foco o ser humano. Ela é humanista e humanitária. Ela é espiritualista, transcende a materialidade indo para o campo da sensibilidade. Ela é ecológica. Cada vez mais deixamos claro essa nossa, praticamente um dever, uma obrigação de cuidarmos também do planeta em que vivemos. Ela é iluminista. Iluminista vem do iluminismo, que é a busca da luz, a luz do conhecimento. A Ordem Rosa Cruz, inclusive, tem uma frase muito, muito legal que de levar a luz, né? Onde há escuridão, e que a gente mantenha sempre acesa essa luz que nos foi confiada. E aqui não é por último, mas na minha lista ficou por último, é que ela é de caráter templário. Muitos estudantes, talvez até a maioria dos estudantes Rosa Cruzes, façam suas atividades de estudo dentro do seu sanctum do lar, né? O sanctum doméstico. Mas as grandes experiências, assim, inclusive de gregárias, né, da grande egrégora, são feitas no templo. Nada se compara às convocações, às iniciações que são templárias. Sabemos estudar? Eu sempre pergunto para as pessoas como é que elas estudam. Isso não só dentro da ordem, né? Eu atendo muitos estudantes de todas as idades, atendo professores também, e pergunto, né, como é que fazem para estudar. E estudando o tema, nós vemos assim que a maioria, ou ela ouve ou ela lê. Vamos começar com ler. Ler é só parte do estudo, é uma parte, muito pequena ainda. É importante? Claro, tem essa parte, o resto seria também mais difícil, mas é só uma parte. E o fato de eu ler significa que eu já aprendi? Fica uma pergunta para daqui a pouco a gente responder. Outra forma de estudar também e aprender é ver. Então, já usei aqui um órgão do sentido importante, que é a visão. Através da visão,
a gente vê muitas coisas como são feitas, princípios se manifestando, pessoas apresentando, ensinando e tudo mais. Então, ver é mais uma parte do estudo. Aí vem o ouvir, que é o que vocês estão fazendo agora, estão me ouvindo. Quando tem um palestrante ou um instrutor de cursos, seja da ordem ou de qualquer lugar, primeiramente, a gente ouve. E isso, muitos acham que estão estudando, ou que estão aprendendo, ou estão memorizando. Nós vamos questionar isso daí. Aí vamos aprofundando na experimentação, na vivência. A experiência, a vivência, que é a colocação das coisas em prática, tem mostrado que o aprendizado tem, assim, um resultado maior, uma eficiência maior. Então, só ler, ver e ouvir tem se mostrado muito pouco para o nosso domínio do conhecimento que nos é passado. Ok? Aí as fases do aprendizado. Essas fases são interessantes porque eu tenho perguntado muito para as pessoas se elas sabem o que quer dizer cada uma dessas expressões aqui. Entender. Quando nós damos uma orientação para alguém, para um filho, para um funcionário, para um membro, para um oficial do organismo afiliado, não é incomum da gente perguntar assim, você entendeu? E a pessoa responder, sim, eu entendi. E aí a pessoa sai fazendo alguma coisa e a gente descobre que não, que ela não captou a mensagem, o ensinamento, a ordem, o conselho, a instrução, seja o que for. O que faltou aí? Eu vou dizer para vocês assim, agora já que nós estamos em tempo não de pandemia, de Olimpíada, no Japão, existe uma expressão que é assim, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, todo mundo entendeu, né? Se eu pedir para repetir Ohayo, todo mundo repete. Poucos saberão o significado, porque faltou compreender. Compreender seria, então, pegar o significado. Ohayo, ou spassiva, são expressões que, se eu falar, qualquer pessoa que ouve bem consegue repetir. Isso significa que ela entendeu, mas ela não soube o significado ainda. Ohayo é bom dia e spassiva é obrigado, não é? Então, entre entender e compreender, há uma grande diferença. E é isso que a gente precisa aprender, inclusive nas nossas relações de instrução ou de comando, seja o que for. Aí vem a interpretação. A interpretação é como que eu entendo o significado, quando eu aprofundo aquele significado para pensar para fazer o próximo passo, que é a aplicação. Por exemplo, se eu disser assim, vamos pensar, se eu juntar 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, eu formo uma molécula. A pessoa entendeu, mas ela não compreendeu. Aí eu digo, se eu juntar esses 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio, transforma em água. Aí a pessoa coloca isso em confronto com o conhecimento anterior que ela já teve. Ela usa a memória e fala, a água eu sei o que é. E o H2O ela não sabia, mas a água ela sabe o que é. Eu falo assim, essa água, agora interpretando a água, eu vou ver o que ela significa, como ela se apresenta. Sólido, líquido, gasoso, serve para lavar, alimentar, irrigar o solo, etc. E assim por diante. Então, essas 3 palavras eu acho que são muito importantes, que eu tenho visto assim inúmeras pessoas com problemas de comunicação e conflitos decorrentes disso, por não perceber a diferença entre o que quer dizer entender, o que quer dizer compreender e interpretar. Aí depois nós temos no aprendizado a fase da aplicação. Quanto mais eu aplico aquilo que eu aprendi, daquelas formas que eu disse, vendo, ouvindo, lendo, etc., eu mais vou dominar, eu vou aprender de fato. Então, aplicar é muito importante para chegar a esse
processo seguinte, que é o da memorização, porque nós sabemos que, além de memorizar, a gente também esquece. Eu já vou falar disso. E outra forma de ensinar, de desenvolver o meu aprendizado é ensinando. Não, todo mundo já conhece, assim, que eu falo que o professor é o que mais aprende. Por quê? Porque quando ele ensina, as próprias ideias, as próprias informações que ele tinha, o próprio conhecimento, ficam muito mais claros, muito mais fortes, muito mais sedimentados e com uma visão mais ampla, com uma capacidade maior de aplicação àquilo de mais diferentes formas. Okay? Então, desde o entender até o ensinar, nós temos aí essas fases do aprendizado. Bem, para conseguirmos esse aprendizado, nós precisamos de um órgão muito importante, que é o cérebro humano. O cérebro humano, que é essa figura aqui, se vocês não sabem, ele cabe é mais ou menos esse tamanho aí mesmo, cabe na palma da mão. O cérebro é pequeno, pesa pouco, né? Mais ou menos 1,6 kg, por aí, 1,5 kg, e a maior parte é água e gordura, por incrível que pareça. Essa figurinha que nós temos aqui em cima é de algumas ligações neuronais, tá? Já vou falar disso aí. No cérebro nós temos estruturas, né, para o aprendizado eficiente e que, se a gente souber de algumas etapas, a gente pode tornar a nossa aprendizagem e, por conseguinte, também o nosso ensino, quando a gente estiver ocupando essa posição, vão ficar melhores. Primeiro é as da aquisição. Digamos que vocês agora estejam assim, como se fosse uma aula, né? Não é uma aula que eu estou dando, mas se fosse uma aula, seria a fase da aquisição, em que o principal é a concentração e foco, para você ter clareza na informação que está chegando. É informação, ok? É a posição passiva ainda, a posição do aluno. A segunda fase, a segunda etapa, é a da retenção, que é para consolidar a informação para o longo prazo, conforme o jeito que eu trabalhar isso aí. E a terceira etapa é a da recordação, a repetição, né? De novo, vindo como mãe do aprendizado. Aqui é um esboçozinho da memorização. Nós temos o input sensorial, né? Que chega pelos 5 sentidos, as informações. A memória sensorial, podemos chamar também de memória de trabalho, que é essa que vocês estão usando agora. Memória de trabalho é aquela memória em que a gente está só prestando atenção para poder fazer a relação na comunicação. Mas eu não preciso de muita memória, né, do passado, memória de longo prazo, lembrar de coisas que eu aprendi há muito tempo. Quando a gente está, por exemplo, numa festa ou num encontro com alguma pessoa, por exemplo, num comércio, nós estamos usando fundamentalmente a memória de trabalho. É aquela memória curta, que passa logo. E vocês vão se assustar até com o tempo que, em média, dura essa memória. Então, a informação que a gente não presta atenção, ela é perdida. Então, já aconteceu com todo mundo, e está conversando, algo distrai, né? E aí volta para a pessoa e fala, desculpe, uma coisa me distraiu, eu não ouvi o que você falou. A gente chega nem a ouvir, nem entender o que a pessoa falou, se a gente não prestar atenção, não tiver foco. A memória de curto prazo é aquela que se a informação não for repetida, ela vai ser perdida. Um exemplo que eu dou aqui, às vezes, é assim, você está num encontro com alguém, ouve uma piada muito engraçada, e fala, nossa, essa aí eu preciso guardar para contar lá na festa de sábado. Ou então, uma historinha que tem um ensinamento muito profundo, que fala, nossa, isso aqui eu preciso guardar para na palestra do mês que vem eu vou apresentar esse caso. Se eu não repetir, não contei para alguém, se eu não escrevi, se eu não usei os ativos de memorização, eu vou esquecer também. Como chegar assim, eu tenho uma piada boa. Eu falo, nossa, como é que era mesmo? Então, a gente tem que, quanto antes, fazer uma repetição, achar o que eu vou chamar ali na frente de ativos de memorização. E qualquer informação pode ser perdida com o passar do tempo, mas algumas parece que ficam muito mais. É só ver como os idosos lembram das coisas antigas, porque tem vários outros componentes que eu vou citar. Então, os tipos de memória que a gente tem, memória de trabalho, memória episódica, memória de curto prazo, de longo prazo,
memória dos significados, temos outras memórias de sons, memórias de sintaxe, que são as gramáticas, né, que a gente aprende e tal, enfim. O cérebro tem, olha só, isso aqui é uma coisa que é impressionante. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios com potencial de trilhões de conexões químicas e elétricas. Cada neurônio tem, em média, uma capacidade de pelo menos 20 novas ligações. Há alguns cálculos que dão conta de que um cérebro normal, com todos esses bilhões de neurônios, tem o potencial de fazer mais ligações, mais conexões, mais sinapses do que o número de átomos na nossa galáxia, Via Láctea. Vocês ouviram bem? Mais átomos do que teria na nossa galáxia. Então, a ideia de que o cérebro é limitado, de que precisa, não estou falando de cuidado, tá? De elementos excitadores para trabalhar mais, para ganhar mais neurônios, isso não faz sentido. A ideia de que quando mais velhos, quando somos idosos, temos dificuldade ou limites para aprender, também não é verdade. As neurociências já demonstraram isso. Mudam outros aspectos, principalmente com relação à nossa atitude, interesse, curiosidade, busca, foco, atenção, esforço, etc. Okay? O cérebro tem uma característica muito interessante. O cérebro parece que é meio preguiçoso, e a neurociência fala que é mesmo, que o objetivo dele era, principalmente os cérebros mais antigos, era reprodução e sobrevivência. Mas o cérebro foi feito para aprender, porque se não aprendesse, não sobreviveria e não se reproduziria. Então, o cérebro foi feito para isso, aprender. Mas também foi feito para esquecer. Porque ele vai sempre eliminar informações irrelevantes. O caso mais comum, assim, mais fácil de lembrar, é de quando nós que dirigimos, nas primeiras aulas de direção, usávamos o corpo todo, toda a tensão do mundo para poder dirigir e não bater o carro em alguma coisa. Aí terminávamos a primeira, segunda aula com cansaço imenso, dor nos músculos, porque tínhamos usado tudo que era possível. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. E esse aprender significa fazendo sinapses. E fazendo bastante sinapse, vai chegar um momento, na medida que vai acontecendo a repetição, nós vamos fazendo um condicionamento e aquilo fica numa memória de longo prazo. E vamos nos especializando. E essa especialização faz com que um monte de informações que a gente colocou lá sejam irrelevantes, não sejam mais necessárias. Quem dirige hoje pensando em todos os pedais, o painel, mais o câmbio, etc. Nós não precisamos mais ficar pensando para fazer isso. Nós fazemos, escrevemos, andamos, falamos, fazemos nosso trabalho, sem pensar em certos detalhes que no começo a gente precisava pensar assim. E o cérebro, né, ele precisa ser avisado, né, daquilo que interessa para nós. O que quer dizer avisar? Avisar é eu pensar, eu decidir, eu agir, mostrando para o cérebro que aquilo é importante para mim. Por exemplo, vou dar exemplo simples assim, e depois você extrapola para outras situações. Você resolve comprar um carro, um modelo tal com uma cor tal, e coloca isso na sua cabeça que você quer comprar esse carro. É infalível. A partir daí, você começa a encontrar muitos desses carros na rua. Aí você fala assim, poxa vida, parece que foi só falar de comprar esse carro que todo mundo tem. Na verdade, é que o seu cérebro agora fala assim, bom, isso interessa a ele. Ele quer isso. Isso é bom para ele. Então, eu vou procurar isso para ele. Então, quando a gente diz que o universo conspira a nosso favor, muito provavelmente é o nosso cérebro que agora está atuando a nosso favor com relação àquele objetivo, aquela meta, aquele sonho, aquele projeto. Quando minha mulher ficou grávida, eu olhava na rua, só via a mulher grávida.
Eu nunca tinha visto mulher grávida antes assim. Eu via uma ou duas e não me chamava atenção. Bastou minha mulher ficar grávida, parece que todo mundo engravidou ao mesmo tempo. Todo mundo que é pai, né, já passou por essa experiência. E o cérebro memoriza melhor de duas maneiras. Uma é quando tem experiência emocional. Quando você vai numa festa, vai numa palestra, vai numa convenção e diz depois assim, não lembro direito o que foi que fulano falou, o que foi que ele ensinou, mas eu só sei que foi muito bom, porque nós lembramos do sentimento que aquilo nos causou. Então, quando tem uma experiência emocional, tanto pelo bem como pelo mal, a gente aprende. Por exemplo, se eu fui assaltado, tenho uma emoção ruim, eu aprendi bastante coisa com relação a isso. Não vou esquecer tão facilmente. A memorização é muito mais eficiente quando a gente tem uma experiência emocional, seja pelo bem, seja pelo mal. E pela repetição, que eu já falei antes. 3 fases da memória, são a memória de trabalho, normalmente dura, né? Eu já falei da memória de trabalho, ela normalmente dura uns 3 minutos. Depois de alguns minutos, a gente já nem lembra mais o que a pessoa falou, quem foi que falou. Claro que isso pode mudar conforme a pessoa e conforme também o treinamento dela em foco e atenção, óbvio. Mas, na média, 3 minutos. A memória de curto prazo, que já exige entendimento, já dura de 3 minutos até 6 horas. Quando a gente assiste uma aula, por exemplo, em que a gente faz algum tipo de anotação, participa fazendo algumas perguntas e tal, pode durar até mais tempo. Agora, se eu não fizer a repetição e mais a consolidação, ela não passa para a memória de longo prazo. Então, não se pode estudar qualquer coisa que a gente queira dominar ou queira utilizar no futuro se nós não jogarmos para a memória de longo prazo. Então, só ler monografia, só ouvir mensagem, só assistir uma palestra não é suficiente. Nós temos que passar para outros estágios, né, usando outras ferramentas, os chamados ativos de memorização, para conseguir sucesso nessa memória de longo prazo. Okay? Aqui o Hermann Ebbinghaus, ele é um estudioso que ele fez uma série de experiências. Se procurarem no Google, vocês podem conhecer lá qual é a área de estudo dele, mas é basicamente do aprendizado cerebral, em que ele constatou, a partir de muitas observações e experimentações, que ele criava experimentos, que no começo, logo no começo do contato com uma fonte de informação, nós conseguimos perceber cerca de 85% da informação. Em 20 minutos, daquilo que eu percebi, já desceu para 45 minutos. Em 24 horas, para 20 minutos. Em 7 dias, 10%. Em 30 dias, 5%. Então, veja só que é uma curva do esquecimento, e ela é muito usada para alguns estudos e algumas experiências de estudo, de ensino e aprendizagem, que mostra a importância da gente conhecer como que funciona o nosso cérebro para o processo de aprendizagem e memorização. As fases, né? A primeira fase que eu já falei, que é adquirir, que é o passivo, né? Que fica na memória do trabalho, precisa de atenção. Processar a informação, que é o ativo, né? Que é a posição do estudante. Então, eu falo, eu sou aluno, sou estudante. Eu sou estudante, sou estudioso. Né? A gente sempre tenta, assim, perceber em várias situações como as pessoas se colocam, né? Ah, eu sou aluno, mas você é aluno ou você é estudante? E que estudante? Estudante ou estudioso? Por aí vai. Quando a gente está estudando, em qualquer daquela situação, seja lendo, seja vendo, seja ouvindo, a gente pode usar esses criativos, né? Esses ativos de memorização, fazendo anotações, grifos, resumos. Tem um tipo de resumo que eu acho muito interessante, que é esse aqui embaixo. Um ativo de uma memorização de longo prazo, para consolidar melhor a memória e vencer essa coisa de esquecimento, tem uma ferramenta chamada mapa mental. Esse mapa mental, ele foi criado muito para estudar, para se memorizar por mais tempo, ter facilidade de revisão. Mas eu já faço resumos. Sim, muita gente faz resumos bem feitos. Só que, às vezes, o resumo é muito grande.
Você tem que ler páginas e páginas, ou monografias, o tamanho de monografias para poder fazer uma revisão legal. Se você coloca um mapa mental, o mapa mental tem uma característica muito interessante, ele é muito visual. E nesse mapa se coloca tudo aquilo que se estudou numa folha de papel. Só que, para fazer efeito esse mapa mental, o que nós precisamos? Ter estudado antes. Você não faz um mapa mental sem ter estudado. Você estuda e faz um mapa mental. O mapa mental é recheado de palavras-chave, palavras ou frases curtas. Quando eu vejo uma certa palavra, como essa, mapa mental, já me vem à mente tudo que eu estudei a respeito de mapa mental, os mapas mentais que eu já vi, os mapas que eu já fiz, né? Então, se eu não tivesse lido nada a respeito de mapa mental, a palavra não ia querer dizer nada. Então, isso aqui que eu falo que é um dos assuntos que seria interessante, né? Passar umas 2, 3 horas ou uma tarde, assim, fazendo um encontro em que a gente faria estudo de alguma coisa e aprenderíamos a fazer mapa mental. Por exemplo, você pode fazer o estudo de uma monografia, ou de um artigo da revista Rosa Cruz, ou de uma palestra que você assistiu numa convenção, ou um discurso que você ouviu no tempo da convocação, e você chegar em casa e colocar o núcleo daquilo que foi ensinado no centro e fazer uma série de galhos, de ramos, em que você vai colocando as palavras-chave que remetem para você àquela lembrança do que você entendeu. Esse material, depois você pode revisar, você pode colocar mais detalhes, e toda vez que você olhar, você já vai se lembrar do material todo. Como tem gente que faz um resumo de um livro, de um filme, todinho no mapa mental de uma página apenas. Ok? Então, isso é uma ferramenta muito interessante. Agora, nós temos alguns vilões que atrapalham também a nossa memorização. A aprendizagem e a memorização. Uma é a autossabotagem. Como eu falei assim, tem pessoas que falam algumas pessoas que falam assim, eu não consigo, mas eu não consigo aprender essas coisas novas. Luiz Carlos, abre o seu microfone, por favor. Alguém me fechou? Eu fechei, desculpa, eu fechei. Porque alguém tossiu, fui fechar, o que tossiu, fechei você, perdão. Desculpa. Tá bom. Obrigado. Então, a autossabotagem, muitas vezes nós mesmos fazemos com a gente, ou vemos pessoas fazendo, né? Dizendo que não é capaz de aprender, que não é capaz mais de estudar, que essas coisas novas não cabem mais na cabeça, meu cérebro não consegue mais entender e memorizar. Então, a gente ouve muito isso, especialmente dos mais idosos. Outras pessoas que tiveram pouca escolaridade falam, eu não tenho cabeça para isso. Isso não é verdade. A ciência já demonstrou que o cérebro é de capacidade infinita, desde que a gente faça o processo correto. Foco, atenção, criar os ativos de memória, repetição, tentar ensinar e assim por diante. Então, não seguir um processo, né? Avisar para o cérebro que eu quero que ele memorize. Se alguém me dá um nome na rua, né, num encontro assim, e eu não achar aquilo importante, o cérebro simplesmente não vai memorizar mesmo. Se eu falar, nossa, eu preciso falar com esse cara, eu vou lembrar. Falta de foco e concentração, sempre. Foco e concentração, sem isso a gente não faz as outras fases. Como ativar a memória? Bom, uma das formas é a gente estabelecer metas e prazos. Eu tenho a impressão que todas as pessoas que deixam as coisas para a última hora sempre fazem. Por quê? Existe como hoje, tem uma data e um horário, certo? Se eu deixasse para fazer
de última hora, eu acabaria fazendo. Por quê? Porque tem uma meta e tem um prazo. A maioria das pessoas que já passou por isso, vai deixando, quando vê. Então, toda vez que a gente se planeja, eu tenho que fazer algo, tenho que entregar algo, tenho que preparar algo, que coloca uma meta do que tem que fazer e para quando a gente acaba fazendo. Então, eu falo assim, eu vou estudar isso aqui em 1 hora. Em 1 hora estuda. Você nem fez as contas, nem sabe como que você chegou nessa 1 hora. Mas se você falar 1 hora, o seu cérebro vai lá e faz você fazer aquilo em 1 hora. Então, isso é muito importante, estabelecer metas e prazos para qualquer coisa, porque é praticamente uma garantia que você vai conseguir. Se não tiver meta, eu não sei onde eu vou chegar. Se não tiver prazo, também não sei quando. Então, a chance de não dar certo é enorme. E uma coisa muito importante, tanto para aprender como para explicar, é um elemento que se chama simplicidade. Dizem que o Einstein falou essa frase. Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem. Nós, principalmente os mais intelectuais e os mais acadêmicos, né, gostam de sofisticar inclusive a linguagem, e se metade do público não entender, melhor ainda, porque fica até chique às vezes, né? Mas tem um conceito hoje que eu acho muito legal, que é a simplicidade é o máximo da sofisticação. Quanto mais você tornar simples, mais sofisticado você é, porque é uma coisa até difícil, né? Então, buscar sempre a simplicidade. Cadê o... Utilizar cada ferramenta na sua etapa. Então, se eu estou na fase de aquisição, se eu estou na fase de retenção ou da revisão, eu tenho que saber o que eu vou usar em cada fase dessa. A primeira coisa é identificar em que fase que eu estou. Se eu estou aqui sentado assistindo uma aula, eu tenho que fazer o máximo de foco e concentração para absorver a informação, não para memorizar. Claro que eu vou querer entender, porque se eu não entender, depois vai ser difícil memorizar. Mas tem gente que decora sem entender. Se eu estou na fase da retenção, é outra postura. Ok? Então, esses exemplos aí que eu já dei, né? Repetir, sempre. O descanso, né? Uma coisa importante, a boa noite de sono aqui, uma lembrança. Muita gente estuda de manhã, estuda de tarde. Fala, assiste aula de manhã e estuda de tarde ou à noite. Quando a gente estuda à noite, no mesmo dia, até 12 horas, é comprovado que a gente faz uma retenção maior. E o cérebro faz a consolidação da memória de longo prazo quando a gente dorme. Então, antes de dormir, não é horário para se assistir notícia, assistir debates de políticos, por exemplo, assistir filmes, o que seja, desde que se pense em aprendizado e memorização. Então, eu tenho recomendado às pessoas que estudam, por exemplo, idioma, que estudem durante o dia, seja de manhã ou à tarde, à noite façam uma revisão e vá dormir. Sem fazer aquele grande esforço de estudo à noite, mas fazer uma revisão do que estudou. Então, já estudou, já entendeu, já aprendeu, agora faz uma revisão para revitalizar e no sono aquilo ser consolidado para a memória de longo prazo. Então, isso é uma técnica assim, simples, super interessante, que muita gente não faz, porque à noite prefere escutar, assistir um filme, ter televisão no quarto. Completamente equivocado fazer isso daí, do ponto de vista de sucesso para aprendizado e memorização. Bem, como que o nosso cérebro aprende, né? 10% lendo, então só ler discurso, só ler monografia, só ler livro, só ler jornal, é muito pouco. 20% ouvindo, 30% observando, vendo o outro fazer, 50% vendo ou ouvindo, 70% debatendo, quando você é obrigado a raciocinar, a refletir,
articular argumentos, apresentar os argumentos, se preparar para a resposta e tudo mais. Então, já é um baita de um exercício para nosso cérebro fazer o debate. Por isso que grupos de estudo, grupos de debate é muito interessante. A gente aprende muito assim. Estudar sozinho apenas, o rendimento é muito pequeno. Participe de grupos de estudo, participe da vida em organismo afiliado, porque vale a pena participar debatendo com os outros aquilo que você estudou, aquilo que você pensa a respeito de algum assunto. 80% praticando, é quando a gente faz que a gente aprende melhor. E quando a gente ensina, então, aí é perfeito. Então, quando eu tento explicar, acontece vários fenômenos. Um deles é o da desaceleração do pensamento. Todos nós sabemos que temos o pensamento rápido, com o pensamento na velocidade da luz. Então, se eu pedir para qualquer um que pense no seu quarto, imediatamente ele vem à sua mente. Então, a gente pensa rápido e pensa muitas coisas, assim, alternadamente, mas em espaço de tempo muito curto, que dá a impressão que estamos pensando em muitas coisas. Então, se eu falar o que eu estou pensando, eu já tenho que desacelerar e posso organizar melhor o pensamento, e isso justifica muitas terapias orais. E se eu escrever, aí é mais lento ainda do que o falar. Então, para as pessoas que têm muitos pensamentos, pensam muito rápido, não conseguem enxergar soluções, caminhos, tudo mais, eu falo assim, fale para alguém, ou então escreva, que aí você desacelera e organiza todo esse processo em sua cabeça. Essa é a frase aqui, dito que é do Confúcio, né? O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço eu entendo. Bem, como estudar? Uma das condições importantes, por exemplo, nós que estamos falando de estudar, por exemplo, monografias, ou qualquer outra coisa, a gente precisa de um local, um arranjo adequado. O que eu falo de local? Um lugar silencioso, iluminado e tal. O cérebro, ele tende a, se você sempre come assistindo televisão, sentado na poltrona, no sofá, no prato, no colo, o cérebro entende que esse é o seu padrão, esse é o seu interesse. Então, não tem nada de valor nisso daí. Mas é uma coisa que o cérebro vai fazer. Então, o local que eu sempre uso para fazer algo, o local que eu trabalho, o local que eu estudo, o local que eu treino tocar no meu instrumento musical. Isso é uma informação que eu estou dizendo para o cérebro o que é que eu gosto, o que é que eu me interesso. E é que aquele lugar é o que desperta lá dentro todas as condições que ele tem para me favorecer a eficiência naquilo que eu vou fazer. Então, é interessante ter um mesmo local sempre. A ideia de ter um sanctum do lar não é uma ideia qualquer. É o que você vai condicionar o seu cérebro a criar toda uma expectativa, uma abertura, uma receptividade para o estudo que você vai fazer. Então, o local é importante, o horário, fazer sempre no mesmo horário. O cérebro também, ele prepara todo o seu ser, todo o seu corpo para aquilo que você vai fazer. O seu estado físico, obviamente, né? Quanto mais cansado e com sono, mais difícil vai ser. A iluminação, se não enxergar direito, atrapalha, tira a concentração, foco, dá dor de cabeça, enfim. A atitude que você vai ter internamente e a atitude externa, se você vai ler, estudar sentado, ou se vai ler deitado, ou se vai ler em movimento. O tempo que você vai dedicar, de preferência, sempre sem interrupção, pedir para as pessoas, é o que a gente faz quando vai estudar no sangue. A gente pede para que naquele horário as pessoas não interrompam, não liguem, enfim. Atenção, foco, concentração, material para registro, sempre ter isso à mão. E escrever com cores, que é uma coisa que o cérebro gosta. O cérebro gosta de estímulos coloridos. Leitura paciente, pausas para reflexão, anotação dos principais pontos, né, para você foram principais, não seguir adiante se ficar com dúvida. Se você lê um parágrafo e não lê, não entendeu, não passe para o próximo. Leia até entender, traduza, confirme, pesquise, converse com outros, mas não fique com dúvida, porque senão o resto da leitura vai ser baseada num ponto falso, num buraco que ficou. E volte quantas vezes for necessário,
E se você ainda tem dúvida, anote e pergunte a quem sabe mais. No caso da Ordem Rosa Cruz, nós temos uma divisão de ensino e instrução que dá todo apoio aos nossos estudantes. Bem, a Ordem tem uma metodologia e um método. A metodologia é um caminho que vai ser seguido, né, na execução de um projeto, e o método é quando ela nos ensina a colocar em prática uma ação específica. Nós temos na Ordem o nosso estudo individual, né, que é feito em casa, principalmente. As monografias têm uma estrutura conhecida de todos nós aqui, acredito que, não sei se tem no Rosa Cruzes, mas tem uma estrutura muito interessante. Aqui são os temas por etapas, né? Que até o 9º grau aqui, que eu coloquei um resumo do resumo do resumo, né? Como está colocado ali em cima. Vocês que não são membros da Ordem podem fazer contato com a GLP ou com o organismo afiliado e conseguir saber o que a Ordem vai oferecer. Toda filosofia demanda ou pressupõe um código de ética. E no Código de Ética Rosa Cruz tem umas 12 qualidades, né, as virtudes cardeais: paciência, confiança, temperança, tolerância, desapego, altruísmo, integridade, humildade, coragem, não violência, benevolência e sabedoria. Não preciso desenvolver nenhum desses daqui. Nós temos também um código de conduta, né, que não é uma obrigação, né, não é um dogma isso aqui, mas que são máximas orientadoras para a ação e a atitude de um estudante Rosa Cruz. Então, é importante se conhecer. Tem um livreto, né, da Ordem com todos os itens desse Código Rosa Cruz, que é muito importante. Aqui, como, conta ali naqueles estudos do Pro Grau, logo no começo, alguns ensinamentos a respeito da constituição da matéria e tudo mais, e remete a alguns filósofos gregos. Nós temos uma aproximação muito grande com a filosofia grega, até porque muitos filósofos gregos foram beber da fonte do Egito. Então, não é raro e não é estranho que a Ordem tenha, inclusive, um grau dedicado ao estudo da filosofia grega, entendeu? E aqui é um templo, né, que vocês conhecem, só que nós hoje não vemos assim, obviamente, né? Esse é como ele teria sido. Na verdade, ele está assim hoje, né, que é em ruínas. Nesse frontispício aparece uma máxima délfica, que é o conhece a ti mesmo. Só que aqui uma curiosidade só para vocês, eu achei isso aqui fantástico. Além do conhece-te a ti mesmo, existem mais 146 máximas muito interessantes e importantes. Não se sabe ao certo se aquilo foi uma revelação divina. Tem uma versão de que 7 sábios da Grécia que juntaram todos os conhecimentos, os ensinamentos culturais, religiosos, filosóficos da época, ou se eram provérbios populares que foram atribuídos a grandes sábios. Não se sabe. Aqui eu mostro para vocês as primeiras 10 aqui. Vejam a número 8, ela seja, conheça a si mesmo. O que é seja? Seja você mesmo. E para ser você mesmo, você deve conhecer a si mesmo. Então, aqui está em grego, né? Não sei se tem alguém aqui que conhece grego, mas vejam só: siga a Deus, honre divino, obedeça a lei, respeite os deuses, respeite seus pais, seja a sua justiça, saiba o que aprendeu, perceba o que ouviu, e por aí vai. São 147 itens muito interessantes. E a gente vai encontrar algumas semelhanças com o nosso Código de Vida Rosa Cruz ou com algum outro princípio que nos foi ensinado ao longo do nosso estudo. Então, aqui é a nossa origem, né? Aqui um grupo estudando, né? Antigamente a tradição era oral. E outras ofertas. Aqui que eu disse que eu ia lembrar vocês, não vou explicar, mas vou lembrar. As outras ofertas de ensino e aprendizagem, que tem essa figura aqui de um baú, né? Que é de um tesouro, né? Um tesouro Rosa Cruz. Nós temos experimentos, iniciações no lar no tempo, mensagem no discurso, revista Rosa Cruz e fórum, o programa Presença e Harmonia, que é de entrevistas, palestras em convenções, jornadas, grupos de estudos, encontros com vivências, um encontro que é um dos mais especiais, que ninguém pode terminar essa vida sem ter participado de um encontro de recolhimento interior.
o ERIM, atividades abertas a não membros, meditação aberta, casamento, Rosa Cruz, a posição de nome, funeral, festa da pirâmide, em todos eles tem ensinamentos de algum aspecto que não apareceu, por exemplo, numa monografia ou num artigo de revista. E aí vem a nossa grande oportunidade de aprender com a nossa própria experiência dentro da ordem, com a experiência dos outros que a gente observa e aprende vendo os outros, e aquela que a gente aprende com os outros, convivendo com os outros. Sem os outros, a gente não consegue ter a nossa plenitude de autoconhecimento. Okay? Aqui, eu recebi um material que talvez alguns conheçam, eu reduzi os slides. Por que nós devemos levar a filosofia Rosa Cruz para os outros também? Aqui, Harvey Spencer Lewis, eu vou ler rápido, é só resumir. Ter em mente que em torno de você centenas, se não milhares, estão buscando o caminho que você encontrou. São pessoas que estão tentando resolver os mistérios da vida e pedindo por um sinal, uma única palavra, uma chave para a solução dos seus problemas. Então, a nossa missão de levar essas palavras, de ensinar. Alguns de nós colocamos na cabeça que a gente não pode falar do ensinamento da ordem. A gente deve falar do ensinamento da ordem. O como fazer isso é que faz a diferença. Mas a gente, se tudo que a gente aprende, a gente não puder colocar em prática e falar de alguma forma para os outros, até de forma de orientação, a pergunta é de que serve, né? Seria muito egoísta ficar só para nós. Aí, tradicionalmente, moralmente, a ordem tem a obrigação de levar a sua luz àqueles que são dignos de recebê-la, né? Os ensinamentos não são meramente especulativos ou abstratos. À medida que a morte crescer, né, isso depende de todos nós, aumentará também os serviços que ela presta, né? Todos podemos, de algum modo, ajudar na expansão da ordem, podemos e somos instrumentos de trabalho cósmico para essa causa, saudoso Charles Vega Paruca. O Ralph Lewis, filho do Harvey Spencer Lewis, considero que minha missão pela morte constitui em expandi-la, e acho que essa missão é de todos nós também. Isso aqui é interessante. Afinal, uma causa sem alguém que a propague é uma causa perdida. Então, cabe a todos nós o trabalho de expansão. Aí, Ralph Lewis, de novo, né? Meu desejo é que cada um de vocês, meus amados frades sorores, continue buscando a luz, defendendo a justiça. Ao atingir o estado de consciência cósmica, o homem alcança o que os místicos chamam de inspiração da alma. Então, nós seremos estimulados psíquica, mental e fisicamente e vamos cumprir nossa missão de um modo mais prático, mais inspirativo e inspirador aos outros também. O legado da Ordem Rosa Cruz deve ser levado no coração de cada Rosa Cruz. Expandir a morte no mundo deve ser o princípio de quem tem a Ordem Rosa Cruz em sua vida. Esse material, com mais slides do que eu apresentei aqui, foram produzidos pelo frate Marcelo Sobral, né, do Nordeste, e o frate Francisco Ripardo Teixeira, que muitos de nós conhecemos. Então, um agradecimento e aqui minha homenagem a eles por terem se dedicado a fazer esse material, que é maior, e que se alguém ou organização quiser o conjunto de todo o material, caso não tenha, eu posso disponibilizar. Por fim, a nossa lembrança de todos os dias. Mantenhamos sempre acesa a sagrada luz que nos foi confiada. É um resumo, né, de muita coisa a ser aprendida, né, e ser principalmente colocada em prática. Então, por enquanto, muito obrigado a todos e paz profunda. Obrigado, Luiz Carlos. Maravilhosos ensinamentos. Eu liberei o chat e o áudio. Quem quiser se manifestar, pode se manifestar, preferencialmente pelo chat. Frater, eu aqui, João Delofre. Oh. Pode falar, Frater. Tudo bem, Frater? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, melhor agora vendo você aí. Beleza. Olha o seu pé, um frio danado aqui. Imagina. Obrigado, Frater. Realmente foi esplêndida os ensinamentos transmitidos pelo senhor. Se pusermos isso em prática, conseguimos pôr em prática, realmente vamos ganhar muito. Tá? Parabéns mais uma vez. Um abraço.
Eu que agradeço. É um resumo do resumo também, isso tudo, né? Eu tenho estudado essa metodologia toda e vejo que tem muita coisa interessante que nós, Rosa Cruz, podemos aproveitar, né, para tornar mais eficiente não só o nosso estudo e aprendizagem e memorização de tudo que a gente estudou, mas também da nossa própria vivência e prática, Rosa Cruz. Ok. Toma a liberdade, Frater, de mandar um abraço à senhora Luceli. Está aqui do meu lado. Frater. Outro para você, Frater. Um abraço. Ela é inseparável, ela não desgruda aqui. Valeu. Boa noite, gente. Paz profunda. Boa noite. Paz profunda. Ô, Luiz Carlos, tem alguns agradecimentos aqui do Eduardo Belcorso, né? Excelente apresentação, digno mestre, Novaes, conteúdo expressivo, de boa reflexão e reciclagem. Gratidão. A Áurea, gratidão pela palestra. Henrique Maia, excelente, parabéns. Fábio Lopes, parabéns pela ótima palestra, agradeço e entendo que poderíamos praticar ainda mais nossos ensinamentos com essas reflexões. Obrigada pela oportunidade. Ana Luquezzi, gratidão. Frater Luiz Carlos, paz profunda. Maria Jesus, Frater Luiz Carlos, magnífica palestra, parabéns e gratidão. Antônio Carlos Teixeira, obrigado pela palestra. Elvis, bem, ótima palestra, obrigado. Antônio Faria, excelente palestra, gratidão pela oportunidade. Maria José Tezini, parabéns, sensacional palestra. Nilmara, parabéns pela apresentação, obrigada pela palestra. A Diva quer se manifestar? Pode se manifestar, Diva. A Diva levantou a mão aqui, ela quer se manifestar? Eu queria saber se tem como assistir essa palestra na íntegra, que eu não peguei do começo. Ah, Diva, sim, daqui 14 dias nós vamos publicar no nosso canal do Facebook, tá? Ok. A gente faz a divulgação. Você faz a divulgação pelos mesmos canais, tá bom? Tá bom. E vocês vão divulgar pelo WhatsApp, né? Isso, pelo WhatsApp e pelo e-mail, e pelo Instagram. Ah, beleza. Estou falando aqui de Itabuna, Bahia. Ah, que bom. Deve estar quentinho aí, né? Não, tá frio também. Tá frio também? Nossa Senhora, se tá frio na Bahia, imagina. Estou continuando aqui. Ó. Oi, desculpa. 16 graus, 14 graus. Nossa, é frio, hein? É frio, hein? E pra gente, Estou continuando aqui, ó. Ana Luquezzi, boa noite a todos. Dalziro, obrigado pelos ensinamentos. Palestra ótima, eu diria excelente. Terezinha Patrícia, obrigado pela excelente palestra. Pena que o tempo foi curto. Paz profunda. Elizabeth Adelaide, excelente palestra. Muito obrigada. Paz profunda. Lígia Regina, ótima palestra. Gratidão. Domingos Martins, agradece pela excelente palestra. Obrigado por me convidar para assistir. Ronaldo Souza, gratidão. Frater Luiz Carlos, ótima palestra. Ana Freire, grata, paz profunda. Vanira Cristina, parabéns, foi ótimo, aprendi com ela, gratidão. É uníssono aqui, acho que as 55 pessoas estão se manifestando aqui, Luiz Carlos. Ricardo Manfrim, obrigado pela excelente palestra. Marco Aebe, excelente palestra, gratidão, paz profunda. André Estoduto, boa noite para todos, obrigado, Frater, pela excelente palestra. Ronaldo, outra vez, paz profunda. Renata Almeida, muito obrigado por dividir seus conhecimentos. Ótima palestra, gostei muito. Vai ser muito útil. Ona Yasmina, muito bom, muito agradecida, paz profunda. Pena que o tempo foi curto. Bom, a gente não tem como, né? Fernando Gomes, excelente aprendizado. Eu me lembro da conversa que tive com o Frater na biblioteca da Loja Campinas, quando foi o grande motivador ao meu retorno aos estudos. Mesmo devido à idade, concluído, sou grato, pois concluir a licenciatura em matemática, estou concluindo após. Forte abraço fraternal. É isso, Luiz Carlos. Muitos agradecimentos. Todo mundo aí gostando. Alguém quer falar?
O silêncio é a resposta. Todo mundo gostou. Não, e todos escreveram, praticamente todo mundo escreveu. É uma coisa rara e a gente vê nas palestras. Deve ser o frio, tá todo mundo com frio. Também. Também. Posso falar? Claro que sim. Claro. Essa questão do estudo, ela é extremamente importante. Eu me interesso muito pelo ensino, aprendizagem, desde o meu ginásio. Quando eu falava assim, o professor tem um sistema para ensinar, mas cada aluno tem um sistema para aprender. É baseado em toda a sua estrutura, né? Psicológica, histórico, enfim. Então, eu discutia muito com os professores essa questão, né, de professor sempre ter um método e nunca levava em conta, né, o método de aprendizagem de cada um, e também não se ensinava como que os alunos deveriam aprender e como deveriam memorizar. Então, sempre foi assim um depósito de informações sendo jogados, os alunos estudavam para passar. E eu nunca consegui entender isso. Até hoje eu discuto, né, com pessoas da área de educação sobre essa questão da escola, em que os alunos estudam para passar. Nós, Rosa Cruz, não estudamos para passar. Então, nós não somos cobrados para passar. Então, nós podemos fazer a coisa sem aquela obrigação que a escola formal nos impõe, e podemos tirar um proveito, então, maior de tudo aquilo que nos é oferecido. Vocês viram que eu coloquei aquela lista de oportunidades, né, em que se passa conhecimento, ou pelo menos informação, que a gente pode transformar em conhecimento, de inúmeras formas, além da monografia. Então, eu sempre questiono, né, quando posso e quando me permitem, perguntar para os membros como é que eles estudam. E aí, depois das respostas, eu coloco, né, essas oportunidades que nos são dadas e nem todas são aproveitadas. Às vezes fala assim, nossa, a ordem devia inovar, a ordem devia oferecer coisas mais interessantes, a ordem devia oferecer mais alguma coisa. Quando você coloca a lista, né, que foi essa que eu coloquei, tem mais coisa ali que provavelmente eu esqueci. Você vê que é muito grande, é muito rico. Eu coloquei aquela figura do baú de um tesouro lá, porque é um tesouro muito grande, riquíssimo em oportunidades, não só de leitura e audição, não, mas de vivência, principalmente, e naquilo que eu chamo de aprender com os outros, né? Na troca com os membros. Então, é um tema que eu acho importante. Eu acho que se nós quisermos ser melhores, Rosa Cruz, do que já somos até agora, a gente pode acrescentar algumas ferramentas, né? Alguns ativos, né? Como eu chamei aí, para a gente tirar mais proveito e chegar no fim da vida com a certeza, né, de que tudo valeu a pena. É isso aí. Eu percebi que você fez um resumo muito legal, sabe? Pela primeira vez que eu escuto você falar, eu conheço você há bastante tempo, viu? Você nunca falou isso para mim, você ficou escondendo o jogo o tempo todo. Não, de como a gente tem que estudar, essa receita que você fez hoje aqui, maravilhosa, maravilhosa. Eu até acho, né, como sugestão, essa palestra você devia repetir a cada ano, sabe? Porque vai ser um outro público, outras pessoas. Muito interessante mesmo. Mas, assim, eu diria que a palestra é nota 11, tá? Realmente. Como é bom ter amigos e irmãos, né? Então, Frater, uma coisa que eu achei bem interessante é a ideia do modelo mental para você estudar, né? Do mapa mental, né? Mapa mental. Porque assim, a gente usa no trabalho aqui para construção, né? De algum projeto, de alguma Está com a câmera fechada, viu? De algum produto, né? Mas assim, nunca pensei ele como fonte de memorização, né? De estudar. E ele é foi muito criado simples para mesmo. isso. Ele é muito simples mesmo, né? Para você foi criado para isso e acabou sendo usado para outras coisas. Muitos professores, principalmente os professores digitais hoje usam, né? Porque você vai abrindo os campos e vai mostrando toda aquela árvore ali, né? Mas foi criado para estudar, para você fazer um resumo mais visual do que textual. Pois é. Entendeu?
Procura, se você já tem alguma experiência, procure essa outra aplicação, que é a original, você vai achar de super estudar. interessante. Não, E legal. estudar dessa forma, usando essa ferramenta. Porque Revisando. digital aqui tem, né? Hoje você baixa lá um aplicativo de graça e vai montando seu mapa Nossa, mental. você tem muita coisa de graça assim, para usar. Bem legal. Com relação ao mapa mental. Tem outras coisas também muito interessantes, né? Mas esse do mapa mental, acho que vale a pena. Como na primeira palestra eu falei da roda da vida, né? Que era para fazer uma avaliação, né? Como anda a nossa vida, né? roda da vida mesmo, né? Essa é outra ferramenta. Eu gosto muito de coisas práticas que a gente possa usar a partir, né, de um encontro desse. Para nossa, agora posso acrescentar mais uma ferramenta no meu desenvolvimento. Isso é que eu mais acho interessante, sabe? Bem bacana mesmo. A ideia é boa. Antônio Carlos, posso falar? Pode sim, José Luiz. Queria agradecer, espacivo, Oxói, Frater Novaes, muita palestra muito linda, maravilhosa. O que me chamou a atenção, entre outras coisas, né, vou ser breve, é quanto à pergunta que a pessoa fez ao Frater no início, né? Você que gosta de filosofia, olha, a filosofia ela está em tudo, né, Frater? A filosofia do direito, a filosofia da medicina, enfim, ela está em tudo. É estranho ela ter feito essa pergunta, né? Que todos nós aplicamos a filosofia no nosso trabalho, no nosso estudo, em tudo. E também a outra coisa que chamou a atenção é aula dada, aula estudada. Sim. Né? Nós fazemos santo normalmente à noite. Né? O Pierluigi que falava isso, né? Aula dada, aula estudada, né? Eu achei interessante. Parabéns, muito obrigado, viu? É interessante mesmo. Que não tem idade para aprender também, a não ser que nós fazemos determinações, né? Que no caso isso explica muito bem no eterno retorno. Eu amo isso, quero que isso seja eterno. Eu vou estudar, eu amo, quero que seja eterno. Então, o que acontece é isso mesmo, né, Frater? Porque se a pessoa coloca um tempo, eu vou trabalhar aqui para me aposentar, então 35 anos eu me aposento, realmente aí a pessoa começa a perder depois, né? O cérebro entendeu essa mensagem, com 35 anos ela vai parar, ela pode até morrer. Né? Obrigado, viu, Frater? Eu que agradeço. O Frater vai estar se aposentando, eu vou me aposentar com 90. Aí depois Isso é verdade. Que seja eterno. Eu costumo dizer que eu me aposentei no papel, mas na prática, não. Essa autodeterminação é cruel mesmo. É muito bom, obrigado. Olha, está vendo, Antônio Carlos, como eu falo para você que as palestras, as lives são boas? A gente é provocado a estudar, entendeu? Aqui. Muito obrigado, viu? Muito parabéns para todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos passar para o encerramento. Mais alguém quer se pronunciar? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Acompanhe mentalmente. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão. Obrigado por esses momentos maravilhosos de aprendizado, de compartilhar e de amor. Que assim seja. Que assim seja.